Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E recentemente lançou o jogo Miside, que acabou se tornando um sucesso, muito por conta da sua temática chamativa, que acabou lembrando um pouco a galera de outro jogo indie que também fez bastante sucesso, que no caso é Doki Doki, mais especificamente Doki Doki Literature Club, que é o nome completo. E bom, Doki Doki acabou sendo lançado no ano de 2017, e assim como Miside também fez um baita sucesso naquela época. Mas vocês sabiam que existe outro jogo com uma temática parecida de certa forma? Que claro, tem suas diferenças, assim como Doki Doki é diferente de Miside. E no caso, esse jogo específico que eu estou falando é uma visual novel, lançada no longínquo ano de 2009. E no caso, o nome dessa visual novel é You, Me and Here. E o subtítulo é A Love Story. E eu conheci essa visual novel graças ao canal do Stand, que fez um vídeo maravilhoso de Fate Stay Night e Tsukihime, e de Final Fantasy VII também. Inclusive eu recomendo vocês verem. O canal dele é mó legal daí. Mas enfim, a visual novel é bastante comparada a Doki Doki. Inclusive o próprio Stand chegou a comparar elas no vídeo. E bom, apesar de ele ser muito comparado a Doki Doki Literature Club por alguns fatores que eu vou falar um pouco mais pra frente aqui no vídeo, ainda assim Doki Doki não é uma cópia de You, Me and Here, já que eles possuem muita diferença. Inclusive, uma das diferenças mais notáveis é o gênero de visual novel, já que apesar de Doki Doki ser uma novela visual, assim como You, Me and Here, ambos têm diferença em seus gêneros. E apesar dos dois serem de visuais novels de terror psicológico, que no caso ambas também quebram a quarta parede, e são paródias de visual novels de certa forma, ambas têm diferenças cruciais em seu enredo. Principalmente porque a história de Love Me and Here não é simplesmente de uma garota maluca apaixonada por você. Apesar sim de ter uma personagem com essa característica, ela é mais uma história de, vamos dizer assim, quebrar o conceito de personagem secundário. Eu diria até que essa visual novel tem alguma semelhança com o Story the Parable, ou a Parábola de Stanley. E bom, apesar de Story the Parable ser mais, vamos dizer assim, uma história mais comédia, algo meio cômico assim, ainda assim ele tem uma semelhança quanto, vamos dizer assim, engraçada com o Do Me and Here, que é o fato de que coisas que eram para acontecer não acontecer. E é isso que torna ele diferente de Doki Doki. Já que diferente de Doki Doki, que se apresenta como um jogo fofinho, que depois vira de terror, You, Me and Here trata-se basicamente de uma paródia das outras visual novel, só que não feita de uma forma cômica, e sim uma forma um pouco mais séria, digamos assim. E sim, eu sei que parece meio contraditório falar que uma paródia é séria ou coisa desse tipo, mas é mais como se fosse aquele filme O Segredo da Cabana, que, assim como Todo Mundo em Pânico, ambos são obras paródias de filme de terror. Com a diferença, é claro, de que Todo Mundo em Pânico possui um humor muito desgraçado e coisas desse tipo, enquanto O Segredo da Cabana é um filme mais paródia tentando manter a temática de terror, sendo, em outras palavras, uma paródia séria. Ou seja, enquanto um busca o humor para fazer uma paródia, o outro tenta fazer uma paródia com mais seriedade, sendo uma história mais séria, que ainda tem consequências e coisas desse tipo. Não focando tanto do humor, sabe? E é basicamente isso que é You, Me and Here. É basicamente uma paródia das visual novels normais, já que o próprio protagonista que nós controlamos não é nada mais, nada menos do que um self-insert. E para quem não sabe, esse estilo de personagem self-insert é basicamente um personagem que o autor da obra, ou qualquer coisa desse tipo, coloca na obra representando algo da vida real, normalmente ele mesmo, mas no caso das visual novels são os jogadores. Lembrando que isso não é necessariamente exclusivo de visual novel, por exemplo, jogos em que você cria seu próprio personagem também são assim. E bom, Love Me and Here brinca muito com isso. Isso muito bem utilizado com as personagens daqui, já que aqui não é apenas uma personagem que quebra a quarta parede, mas sim duas. E falando das personagens, eu acho que nós temos que falar um pouco sobre elas. E bom, aqui eu vou falar apenas de duas personagens, que são a mais importante por enredo do jogo, já que eu meio que não vou contar toda a história do jogo aqui, afinal não é um resumo no evento, e sim um vídeo para apresentar o game para vocês, similar com aquele vídeo de Tsukihime, o mangá. E bom, a primeira personagem que eu vou estar falando aqui é a Aoi. Muko Aoi é uma garota totalmente esquisita, digamos assim. Tanto é que seu primeiro encontro com o protagonista também é esquisito. E é por conta dessas esquisitices dela e coisas desse tipo que acaba chamando atenção. Mas a princípio ela parece não ter uma rota na visual novel, já que o protagonista parece estar simplesmente destinado a se encontrar com uma outra personagem, que no caso é Miyuki, mais especificamente Sono Miyuki. E ela basicamente é a garota popular do colégio, que é sua amiga de infância, presidente do clube, aluna exemplar e blá blá blá, e tudo que é mais de bom, sabe? E obviamente ela secretamente gosta do protagonista. E sua personalidade parece também emular um pouco o estilo tsundere.
e também parece sentir inveja em relação a Oi. O que de início parece uma inveja normal, porém depois da metade do game, já que o game é dividido, vamos dizer assim, em duas partes, se podemos dizer assim, em que basicamente na primeira parte o jogo se comporta como uma visual novel quase normal. Eu digo quase normal porque vez ou outra tem quebras da quarta parede, mas ainda assim se comportando como uma visual novel normal. Até que surge a segunda metade do jogo, em que lá as coisas ficam mais bizarras ainda, em que as quebras da quarta parede se identificam e também nós vemos a verdadeira, vamos dizer assim, face de alguns dos personagens. E essas quebras da quarta parede também afetam um pouco a gameplay. E um dos finais, o que mais faz quebra de quarta parede e metalinguagem narrativa, é um dos mais bonitos de certa forma. Podemos dizer que não é exatamente um final feliz, mas um final agridoce, digamos assim. Bom, de qualquer maneira é um final que eu achei particularmente lindo. Que novamente eu não vou contar, até porque o foco aqui não é necessariamente a história, mas se vocês quiserem eu posso fazer um resumo no evento contando toda a história do game. Você deve estar pensando, pô, se Mi, Yu e Here, ou Totono como também é conhecida, se ela é tão diferente e trouxe esse lance de quebrar a quarta parede e linguagem metanarrativa ligada à visual novel, por que ela não é tão conhecida? Bom, tem vários motivos, mas um dos principais motivos são: primeiro, ela é uma visual novel, e bom, visual novels são muito nichadas no geral. Claro que tem aquelas que, vamos dizer assim, se superam e fazem sucesso, como por exemplo Danganronpa, Ace Attorney, Tsuki Hime e Fate Stay Night, que são visual novels que também surgiram nos anos 2000. Quer dizer, o Danganronpa em si surgiu no ano 2010, que é o final do ano 2000. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas tem um pequeno detalhe do porquê que essas visual novels são populares. Primeiramente, Fate Stay Night e Danganronpa são populares por causa do anime, que muita gente conheceu o anime e depois descobriu que tinha uma visual novel. Já Tsukihime, que na minha opinião é a menos famosa das que eu citei, é famoso de certa forma por causa que sua conexão com Fate Stay Night e as obras da Type Moon, como por exemplo a Arcade aparecendo em Fate Go. Já Ace Attorney é famoso porque ele foi feito pela Capcom, que por si só é uma empresa grande. Fora que ele também ganhou o anime, mas eu acho que nesse caso o jogo é mais famoso que o anime, por incrível que pareça. Mas enfim, como vocês puderam perceber, eles só são famosos por causa de fatores externos, e não por causa que são, tipo, visual novels mega conhecida. Não que não deixam de ser, tá? Porque, por exemplo, o Fate Stay Night, se eu não estou enganado, ganhou o prêmio como visual novel mais vendido do ano que lançou. Mas ainda assim não deixa de ser nichado. Mas esse não é o único motivo que eu diria que a visual novel não ficou mega conhecida. Já que o segundo motivo dela não ter ficado tão conhecida assim também, é que ela foi criada numa época em que, bom, além de ser visual novel nichada, tinha poucas gameplays no YouTube. Tipo, ela foi criada literalmente do ano que o Minecraft saiu, ou seja, antes das gameplays ficarem populares graças ao jogo. E outros jogos que também popularizaram gameplays também não tinham saído. Claro que existia gameplays no YouTube, tá? Eu não tô falando que não existia e tudo mais. Só que elas não eram tão populares. O YouTube em si não era tão popular, vamos concordar, né? E bom, qualquer jogo que se torne popular hoje em dia é graças tanto ao YouTube quanto à Twitch. Então tem esse fator também. Mas o terceiro fator, que eu acho que é o que mais pega também, é o fato de que, bom, eu não tinha falado até agora, mas essa visual novel em si é uma visual novel do tipo erógeno, o que significa que ele tem cenas de sexo entre os personagens. E assim, uma coisa que era comum nessa época, mais ou menos nos anos 2000, relacionada à visual novel, era que muitas tinham cenas de sexo, que basicamente os desenvolvedores meio que eram obrigados a colocar para o jogo vender bem, entre aspas. Tanto que visual novels como Fate Stay Night e Tsukihime também possuíam cenas como essa. E bom, as cenas de sexo em Yumi e Here são ruins ou desnecessárias? Bom, fica a critério de cada jogador. Particularmente não acho elas desnecessárias, mas sim, elas não fariam tanta falta, vamos dizer assim. E bom, juntando esses três fatores, podemos dizer que Yumi e Here não ficou popular por conta de, primeiro, ser uma visual novel nichada, ter uma proposta muito boa, mas não ter sido lançada no, vamos dizer assim, ano certo, já que a época que ela foi lançada não era comum as pessoas terem acesso a YouTube e ver gameplays. E o terceiro, mas não menos importante fator, o fato dela ter cenas erógenas, ou seja, cenas de sexo entre os personagens, fazendo com que o público, vamos dizer assim, tenha um certo preconceito com essa obra, já que o público em si tem preconceito com obras que têm cenas de sexo explícito. Menos quando é The Witcher e GTA. Jogos que não tem estilo anime. Aí pode, mas se o jogo tiver estilo anime não pode. Mas enfim. Eu acho que essa foi a apresentação do jogo pra vocês, tá? Eu quis fazer esse vídeo mais pra comentar sobre esse jogo. E porque meio que ele tem essas semelhanças em Misside e Doki Doki Literature Club, mas não ser tão conhecido. E meio que toda essa popularização de Misside meio que acabou me lembrando dessa visual nova. E por isso eu decidi fazer esse vídeo. Ah,
E quem sabe eu não faça mais vídeo apresentando obras, que nem foi no mangá de Tsukihime e esse vídeo aqui. E bom, eu vou deixando o vídeo por aqui, se gostou já sabe, né? Deixe um like e considere se inscrever aqui no canal. Compartilhe o vídeo se você achou interessante ou com amigos que possam se interessar. E não esqueça de entrar no nosso servidor do Discord, que vai estar aqui no comentário fixado. Bom, eu sou o Kaká e se cuidem. Até o próximo vídeo. Fui!